Abençoa a sua santidade, tributar a Deus toda a gratidão da minha alma, por Deus, que permaneceu me preservando em sua presença. Eu costumo dizer que muitos que não teve a oportunidade que nós estamos tendo hoje não tem. Muitos estão lá fora, mergulhados no vício das drogas, outros na prostituição, outros nem sequer mais o prazer de estar entre nós, pois já desceu uma sepultura. Mas hoje é o dia que fez o Senhor para nos alegrarmos em sua presença. Vocês estão alegres por estar aqui, pode levantar a mão da glória em nome de Jesus. Pode levantar a mão da glória em nome de Jesus. O projeto Férias é conhecido como jovens fortes, corajosos, que gostam de ler e estudar a palavra de Deus. E hoje tem jovens desta maneira aqui falam dela terminar. Agradeço, meus irmãos, a Deus pela vida do nosso pastor, presidente desta igreja, o pastor Ailton José Alves, que é representado diretamente no nosso setor, número 11, pelo nosso pastor setorial, o pastor Sérgio Oliveira, pela benevolência que tem para conosco, pela confiança de ter nos instalado para este trabalho. Não tenho por usurpação em reconhecer que tem muitos outros obreiros mais preparados do que eu para poder estar aqui, mas eu agradeço a Deus pela vida o nosso pastor setorial, por ter concretizado, ter nos escalado para estar aqui com os irmãos nessa noite. Agradeço também pela vida do coordenador desta área, o evangelista João Lourenço, vice-coordenador que se faz representar, presbiteriado, homem de Deus, família, e toda vez as quais estamos junto com o servo do Senhor, a receptividade para conosco é de forma muito calorosa. Eu agradeço a Deus por isso, porque é muito bom para o meu chegar numa congregação e se tem recebido, por isso o coordenador toda vez nessa mesma característica, esse homem de Deus e paciência. Eu acho que se acontece 70% da paciência que ele tem, eu acho que já estava na glória, mas Jesus é bom para conosco. Então agradeço a Deus pela vida do nosso querido coordenador, pelo secretariado. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, sem delongas, vamos abrir a nossa Bíblia para folhearmos a palavra de Deus e também aproveitarmos bastante tempo com o estudo que nós temos nessa noite. O estudo de hoje, baseado nesse texto, qual tomamos por base, capítulo de número 14 do livro de Números, versículos de número 20 ao versículo de número 24. Vamos ler somente um versículo, o versículo de número 24, para nos familiarizarmos com o texto. Números, capítulo de número 14, versículo de número 24. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos precisar e utilizar muito sobre ela. Agradeço também a Deus pela vida da minha esposa que está comigo todo o tempo. Sempre agradeço por esse cara que eu dou, porque é muito bom para o ter que uma esposa que me ajuda, e a minha é uma ajudadora tanto. Agradeço a Deus sempre que com Jesus é bom, com Jesus é melhor ainda. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Capítulo de número 14, versículo de número 24. Vamos ler todos nós em uma única voz? Os varões aí que estão com a Bíblia aberta, vamos ler todos nós? 1, 2, 3 e já. Porém, o meu servo Caleb, conquanto dele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra do Egito, e a sua semente possuirá em herança. Quantos dizem amém? Amém. Repita após mim, Caleb. Servindo com excelência e discrição. Servindo com excelência e discrição. Olha bem, cada um conversa com o valor. Isso aqui é o único instrumento que eu acho necessário de sua utilização dentro da igreja. Isso é o nosso cabeça, está colocando o tempo todo. Então, como eu sei que você vai me ajudar e não vão conversar, eu vou acreditar que eu não vou utilizar isso daqui. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, Caleb ele foi filho de Jefoné, o guerreiro, chefe de uma das famílias de Judá. Nós sabemos que ele serviu como um dos espias que o próprio Moisés havia enviado para espiar a terra, a fim de explorar a terra de Canaã, como está descrito no livro de Números, capítulo de número 13, versículo de número 5, e também nos versículos de número 17 ao versículo de número 25. Isso foi cerca dos anos de 1440 a.C.
ele distinguiu-se por seu relato ou seu relatório fiel e encorajador diante dos homens. A Bíblia apresenta ele instando para os que israelitas obedecessem à ordem de Deus e dessem continuidade à conquista. Josué, ele concordou com o que Caleb ele propôs, embora os outros 12 espias dos 12, eles dois foram os únicos que concordaram para continuar com o serviço. Os outros 10, eles não deram continuidade, mesmo diante de um relatório tão negativo e desencorajador que foi apresentado para o servo de Deus, devido ao seu temor, incredulidade, falta de fé e confiança no Senhor que aqueles 10 espias que retrocederam, eles tiveram. Mesmo assim, diante desses relatórios que eles passaram, Caleb, juntamente com Josué, eles foram aqueles capazes de continuar firme e constante no propósito de servir ao Senhor. A Bíblia mostra, ou o dicionário determina essa palavra servir como trabalhar em favor de se adequar a determinada necessidade, como também servir é estar adequado a um propósito. Repita após mim, por favor. Servir é estar adequado a um propósito. Todos aqui têm um propósito. Caleb era um jovem disposto por toda a sua vida a servir. Quando fazemos algo sabendo sem disposição, ou fazemos algo banal como qualquer coisa, sabemos que não damos uma atenção devida àquilo que nós pretendemos fazer. Porém, Caleb, ele se mostrou totalmente disponível ao trabalho, e isso demonstra que ele tinha um coração disponível ao serviço ao Senhor. Ele continuou servindo a Deus mesmo diante das grandes dificuldades que a vida lhe apresentou, e até aqueles que estavam juntamente com ele apresentou. Jovem, por favor. Apresentou. Porém, a Bíblia apresenta que, mesmo diante de tudo isso que lhe foi apresentado, ele demonstrou-se confiante no propósito. Porque entenda isto de antemão: o propósito que você tem, ele sempre vai ser mais importante do que as propostas que lhe são apresentadas. Preste bem atenção. Para o propósito que você tem definido para com Deus, aparecerão diversas propostas para querer acabar com este propósito que você tem. Porém, só alcança o propósito aqueles que se disponibilizam a rejeitar as propostas que lhes são apresentadas, porque propostas vão ter inúmeras, porém, suporte, aguente firme, não abra mão do propósito, e você vai ver que o propósito sempre vai ser melhor do que as propostas que o inimigo lhe apresenta. Caleb entendeu isso, ele compreendeu isso. Ele poderia muito bem dizer: para que eu vou continuar firme no propósito? Mas um coração de servidor, daquele que está disponível para servir ao Senhor, ele não desfalece, ele permanece firme no propósito. Uma prova cabal disso é quando certa feita a irmã Ana, no capítulo de número 1 do livro de 1 Samuel, ela tinha um propósito para com Deus. Ela fez uma oração a Deus com propósito e disse: Deus, eu quero que tu me dê um filho varão, e se tu me deres, eu vou destiná-lo todo dia da sua vida em serviço do tabernáculo. E assim foi. Deus deu a ela o filho varão, deu a Samuel, que no hebraico significa pedido ao Senhor, e depois que ela desmamou o menino, levou até o sacerdote ali, para que em todo o tempo da sua vida ele vivesse no serviço ao tabernáculo. E chegou o período na vida de Samuel, que ele viu seus irmãos adotivos, Ofni e Finéias, fazendo tudo aquilo que não era lícito fazer perante ao Senhor. O seu pai, o sacerdote, ele ensinava, dizia: faz assim, procede assim, assim é melhor. Porém,
faziam tudo o contrário, e através dele muitos rejeitavam as ofertas ao Senhor. E Samuel estava no meio desta situação, vendo tudo isso acontecer. Porém, ele permaneceu firme no propósito estabelecido pela sua mãe para a sua vida, tanto que a sua mãe, a Bíblia diz que ela subia anualmente até Siló para prestar sacrifícios pacíficos ao Senhor. E quando ela subia até Siló, ela levava um éfode, que era uma das linhagens sacerdotais, e dizia para Samuel: está aqui, meu filho, você é crente, se vista como um crente, fale como um crente, seja crente na minha presença e na minha ausência, porque se você permanecer firme no propósito, você vai ver o que Deus tem preparado para a sua vida. E Samuel, imagina o diálogo dele para sua mãe. Quem sabe ele dizia: mas mãe, Ofni faz assim, Finéias faz assim, a influência dele para a minha vida é tão errada, mas Ana dizia: permaneça firme, porque vai chegar o propósito, ou o tempo que Deus vai pôr em prática o propósito que ele tem para a sua vida. E assim aconteceu. Chegou um dia que o Senhor, ele marcou um encontro com o sacerdote ali, e disse: ali, eu dei a minha palavra que em todo o tempo da minha vida eu estaria com as minhas mãos estendidas sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas Deus disse para ele: longe de mim tal coisa, porque aqueles que me abandonarem, eu abandonarei, porém os que me desprezarem também serão desprezados. Porém, e Deus começou a falar uma série de coisas para o sacerdote ali, e começou a dizer a ele que eu vou trazer uma maldição para a tua casa, porque tu não consegue domar os teus filhos, eles fazem tudo contrário àquilo que eu determino que não faça. E Deus começou a entregar um relatório para ele, mas chegou o momento que Deus começou a falar sobre Samuel, e quando chegou a vez de Samuel, Deus bradou através do profeta e disse: porém, para Samuel não, para Samuel eu tenho algo preparado para a vida dele, aleluia. Eu tenho algo estabelecido, porque eu olho lá de cima e procuro uma pessoa, e sabe quem é esta pessoa que eu vejo ali? É Samuel. Ele está lá firme no propósito estabelecido, ele não abre mão de servir a mim com fidelidade, e do propósito que eu tenho estabelecido desde o ventre da sua mãe, e ele tem algo melhor preparado para a vida dele. Aí no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus agora marca o encontro com Samuel antes que a lâmpada do Senhor apagasse, a lâmpada do candelabro, e Deus bradou pela primeira vez, chamou o nome dele. Ele não conhecia a voz do Senhor, foi perguntar a Eli: Senhor, me chamasse? Não, volta a alertar-se. Deus falou a segunda vez, falou pela terceira vez, e quando ele falou pela terceira vez, Samuel foi até a casa do sacerdote ali. Quando estava na sua recâmara, ele entendeu o que era que estava acontecendo, ele compreendeu que chegou o momento de Deus pôr em prática os propósitos que tinha para a vida daquele jovem, daquele moço, e olhou para Samuel e disse: Samuel, volta a deitar-te, e quando tu ouvir novamente aquela voz, tu não vai ficar assustado, tu não vai fazer nada, apenas tu vai dizer estas palavras: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Está certo, sacerdote, eu vou voltar. E deitou. Eu imagino Samuel deitado dizendo: cadê aquela voz? Fala de novo comigo, Senhor, que eu só tenho uma faísca para disparar aqui, falar uma coisa bonita para ti. Fala de novo comigo, Deus. E quando ele está deitado, ele ouve aquela voz. É Deus bradando e dizendo: Samuel, Samuel. E ele dispara e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era Deus dizendo para ele: chegou o momento de eu pôr em prática os meus propósitos para a tua vida. Tu não aceitasse as propostas, tu rejeitasse com veemência. Agora chegou o momento que eu vou abrir um leque sobre a tua vida, vou pôr em prática tudo aquilo que eu pensei a teu respeito. Sabe que eu entendo por isso? Que todas as vezes as quais a gente abre mão das propostas que o inimigo
propósito. E Deus está dizendo nesta noite, Deus te mandou, eu vou honrar o propósito que eu tenho para a tua vida. Aleluia! Caleb foi este jovem, foi este homem que soube honrar o propósito que Deus havia determinado para a sua vida, e ele não abriu mão disso como profeta Samuel. Eu entendo com isso que ele serviu quando ninguém mais queria servir. Abra a Bíblia, por favor, Números, capítulo de número 14, versículos de número 30 e 31. Jovem bom de garganta que fica de pé para ler, por favor, para mim interagir. Capítulo 14, versículo de número 30 e 31. Quem levanta e lê? Muito bem, outro lê capítulo 13, versículos 30 e 31. 13, 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olhe bem para cá, olhe bem para cá. 12 espias subiram para espiar a terra. Dos 12, somente 2 confiabilizaram no propósito. 2. 10 retrocederam. E quando eles retrocederam, as palavras dele foi: existe também. Vai não. Se tu for, não vai dar certo. Terrível a coisa a gente estar do lado de uma pessoa pessimista. Nem faz e não quer que você faça. E quando você quer fazer, coloca a terra para que você não venha fazer. É a pior coisa que existe. Essa passagem nos mostra isso, que muitas vezes não são as circunstâncias que nos fazem desistir, e sim as pessoas que estão dos nossos lados. Não são as circunstâncias. Escute isso e grave no seu coração, que muitas vezes nos leva a desistir. Mas as pessoas que estão dos nossos lados, que não querem ver, às vezes demonstram ser nosso amigo, batem no nosso peito e dizem: eu estou contigo. Mas o coração é perverso, o coração é enganoso e não quer a nossa vitória, não quer que nós trabalhemos para o Senhor. E nos mostra isso, que aqueles 10 que retrocederam, eles estavam sob a perspectiva humana, e não estavam como Caleb e Josué, que estavam sob a perspectiva espiritual. Porque quem anda com a perspectiva espiritual anda diferente, vive diferente, o falar é diferente, o agir é diferente, a conversa, você percebe que tem algo diferente. Porque quem vive com a perspectiva espiritual, até as ações, elas comprovam isso. Quer que eu lhe dê uma prova disso? 1 Reis, Israel, capítulo 6, versículo de número 8 ao 17. Olha bem para cá e vou dizer para você. O servo de Eliseu, ele estava lá junto com ele. O rei da Síria, ele estava dentro da sua recâmara, projetando os projetos malignos para acabar com Israel. E ele projetou, arquitetou, e toda vez que ele projetava, Deus revelava a Eliseu. Eliseu dobrava o joelho e Deus abriu o leque da revelação para ele. E depois que Deus revelava a Eliseu, Eliseu mandava uma carta para o rei de Israel, dizia: olha, não vai para ali, não vai para ali e nem para ali, porque se fores, o rei da Síria preparou emboscada para vocês. Aí o rei da Síria, ele pegou e disse: tem alguma coisa errada. Alguém que vive aqui dentro do palácio está me traindo. Quem é essa pessoa? Aí um dos deles que conhecia Eliseu chamou e disse: meu senhor, vem cá, não é ninguém que está te dedurando, não. É porque tem um, aleluia, tem um profeta no meio do reino de Israel, por nome de Eliseu, que tudo aquilo que tu projeta
dentro da tua recâmara, Deus revela ele lá do outro lado, aleluia. E ele vai conhecer ao rei de Israel. E ele disse assim: preparem os cavalos e os cavaleiros e vamos lá buscar ele. Aí mandaram buscar Eliseu. Aí o servo de Eliseu, com o olhar e a perspectiva humana, ele vê os carros e os cavaleiros e começa a amedrontar-se e corre para o seu senhor e diz: meu senhor, lá vem carros e cavaleiros, e agora o que vai ser de nós? Aí Eliseu, um homem que vive sobre a perspectiva espiritual, ele olhou para aquele servo, quem sabe até riu, e a sua oração foi: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja Jesus. Ele só vê o que está diante dos olhos, ele não vive sobre a perspectiva espiritual. Mas eu te peço, abre os olhos dele para que ele veja que não há exército maior do que aquele que está contigo. Depois que ele ora, Deus abre os olhos do moço e ele começou a ver cavalos e cavaleiros rodeados em fogo em volta daquele Eliseu. Quando ele começa a ter a visão, ele agora começa a compreender que quando a gente vive sobre a perspectiva espiritual, não há aquele que possa impedir os desígnios que Deus tem preparado para a nossa vida. Às vezes vem aqueles enviados do inimigo que abre a boca para dizer: desiste, abre mão, não ora mais, não vai acontecer, desiste do propósito, Jesus não vai fazer. Mas eu venho direcionado por Deus nessa noite para te dizer: vai acontecer, aleluia. Jesus vai fazer, porque o que ele pensou a respeito é maior do que qualquer outra coisa. Jesus está dizendo pela sua palavra: ande pela perspectiva espiritual, não abra mão do propósito, porque o que eu tenho preparado para ti, você vai ver maior. É melhor o que eu tenho para você. Você pode levantar a mão nesta noite. Você pode levantar a mão com alegria e dar um brado de glória para Jesus. Jesus está dizendo para aqueles que estão presentes aqui nesta noite: eu irei te honrar dentro do propósito que tu quis orar. Vai ser dentro deste propósito, não vai ser outro, vai ser este aí mesmo. Mas Deus está dizendo: suporte o processo. Suporte, porque muitas vezes não é fácil. Tem vezes que Jesus coloca a gente dentro de cada situação. Tem vezes que Jesus coloca a gente dentro de um quadrado e fecha todas as portas, e a gente fica sem saber para onde ir. E tem hora que a gente, até mesmo a gente duvida daquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes a situação é tão difícil, mas tão calamitante, que a gente diz: Deus, eu não saio dessa mais não, Jesus. Dessa daqui, até eu duvido que tu vai me tirar. Seja sincero para com você mesmo. Porque aqui não tem supercrente. Tem momentos que a gente olha para dentro da gente mesmo e não encontra nada. A gente quer achar uma fé que a gente possa sustentar e dizer: Deus, eu vou crer. Mas tem momento que parece que está tudo perdido, está tudo acabado. É neste momento, quando a gente não tem mais força, e se for preciso, Deus te carrega nos braços. Mas Ele não abre mão do propósito que Ele tem para a tua vida. Deus, vamos ver o momento desta noite, por favor. Está difícil o processo? Está doloroso, tá? Teu coração está ensanguentado. Está doendo lá dentro do teu coração. Chega a hora que tu diz para Deus: eu não vou suportar mais, Deus, se tu não chegar para ontem na minha vida. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu te conheço. Sei que tu és.
Conheço todas as tuas limitações. Quantas vezes tu dobra o joelho e não tem mais palavras para orar. Tu diz, Deus, eu não aguento mais. A incompreensão às vezes está dentro da tua própria casa. Da onde você deveria ter apoio, tu não consegue ter. E muitas vezes dá vontade de tu correr de um lado para o outro como louco. E tu diz, Deus, chega, Senhor, na minha vida, Jesus. Me socorre, Deus, porque eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo, eu estou te preparando. Porque o que eu irei fazer para a tua vida vai ficar notório nos 4 cantos da vida. Eu estou te dando experiências muitas vezes marcantes dentro do teu coração. Experiências que doem, e dói bastante, mas eu estou permitindo, porque é para o propósito que eu tenho para a tua vida, porque é onde eu irei te levar. Teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, mas já está tudo preparado para eu levar-te para o outro lado. E Deus está dizendo nesta noite: tem povos, línguas e nações que estão clamando pela tua vida, clamando pela tua voz. E Deus está dizendo nesta noite, pela tua palavra: suporta este processo, porque vai ser necessário. Porque quando eu começar a te usar, quando tu abrir a tua boca, tu verás pessoas serão curadas, vidas serão restauradas. Tem pessoas que estão correndo de um lado para o outro, mas quando tu abrir a tua boca, eu vou descer um bálsamo sobre a vida, e a cura vai descer, porque eu irei te usar como coluna forte aqui na terra. Levante a mão nesta noite para receber. Deixa a tua mão levantada durante o momento, e abre a boca. E agora, onde tu estás, para receber o que Jesus está liberando sobre a gente nesta noite. Eu sei que está doloroso, meu filho, está doendo dentro do teu coração, mas Deus está dizendo: eu estou permitindo doer como nunca, para que nunca mais venha doer. Abra a boca para adorar Jesus. Abra a boca para exaltar o nome de Jesus. Abra a boca para dizer para Ele o que você tem nesta noite. Abra a boca para ser sincero para com Deus e abrir teu coração e dizer: Deus, está doendo aqui, está difícil aqui, eu não aguento mais aqui. Deus quer ouvir a tua voz nessa noite, porque Ele está dizendo: eu quero fazer mais por ti. Aleluia. Eu sabe que eu desejo me servir melhor. Às vezes se levanta pessoas que se acham no direito de se meter na tua intimidade para com Deus. Aí se levanta pessoas que dividem. Joga teu nome para um lado, joga teu nome para o outro. Às vezes o teu nome é o tema do centro de um grupo. E acham que pode se meter na tua intimidade com Deus, porque não sabem do processo que tu passa para exalar esse cheiro suave de Deus que está sobre a tua vida. Se fosse outra pessoa no teu lugar, não aguentaria tudo aquilo que tu passa. As dores que estão marcadas dentro do teu coração, as cicatrizes que estão aí dentro. Aí acha que pode te vender, falar de você, mas sabe que Deus está dizendo no meu coração, e eu digo com temor e tremor: Deus está dizendo, está chegando o momento
Porque até teus inimigos, eles sabem o que Deus tem para a tua vida. O pregador pregou aqui antes de mim sobre o filho de servas. Até Satanás sabia quem era Paulo. Eles disseram: Paulo não, eu conheço Paulo. Eu sei quem ele é, vocês não. Mas ele ali, eu sei quem é. Ele estava querendo dizer: eu não posso tocar em vocês, eu posso. Mas nele não, porque ele tem o propósito de Deus na vida dele. Não abra mão do propósito. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer essa verdade: não abra mão do propósito. Diga para essa pessoa: não abra mão. Não abra mão. Jesus vai te honrar. Diga aí: Deus vai te honrar. Tu vai ser honrado. Sabe por que a gente não pode abrir mão do propósito? E da mesma forma que o inimigo trabalha para acabar com o propósito, Jesus ele não abre mão de você, sabe por quê? Certa feita, Abel e Caim foram ofertar ao Senhor. Cada um deram aquilo que eles tinham. Abel deu da primazia. Ele disse: o meu serviço eu vou dar o melhor ao Senhor. E a Bíblia quem diz não sou eu, é a Bíblia. Ela diz que atentou a Deus primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Sabe qual é o segredo disso aí? É que Deus primeiro está interessado no ofertante. Deus primeiro quer saber quem é você. Deus não está interessado muitas vezes naquilo que você faz. É importante fazer, entenda. Eu não estou dizendo que você não faz, faça para Deus. Mas Deus primeiro quer saber quem é você. Deus quer saber o que tem dentro do primeiro. Primeiro Deus está interessado naquilo que nós somos, do que aquilo que eu venho fazer para Deus. Às vezes prega bonito, canta bonito, mas por dentro é oco como bambu seco. Mas tem gente que muitas vezes não tem uma voz bonita, não prega bonito, mas quando dobra o joelho, o Espírito desce. Porque Deus conhece a levanta a mão. Jesus conhece o fecha os teus olhos. Estabelecendo a alma de Deus sobre a tua vida nesta noite. Uma prova que eu te conheço. Abre a boca e agora, minha filha, para receber variedade de línguas que está descendo sobre a tua vida. Eu te conheço. Não abro mão de você. Não abro mão da tua vida. Eu vejo o teu serviço com fidelidade, rapaz. Principalmente quando muitos não veem. Muitos não sabem. Tu estás do lado de Jesus. Tu estás vendo, Senhor. Tu sabes de tudo, Jesus. Jesus olha lá de cima. Sabe que a palavra que está no meu coração? Ele está dizendo para pessoas que estão aqui: tu és um modelo de superação. Porque tu não abre mão do propósito que eu tenho para a tua vida. Fique de pé, por favor. Já faltam 2 minutos para 9 horas. Fique de pé. Eu vou concluir, mas fique de pé para a gente não passar agora. Serviço não é serviço. Entenda isso. Serviço não é serviço. Nós estamos falando de Caleb, que foi um servo. Ele queria isso, servir e não ser visto por ninguém. Olhe para aqui, olhe para aqui. Às vezes, muito cresce com essa perspectiva de ser visto por alguém. E se esquece que primeiro você tem que servir no anonimato, aonde ninguém lhe vê. Somente Deus está lhe acompanhando. Mas
mas você está lá, não abrindo mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas muitos acham que hoje o evangelho é isso, estar aqui em cima do púlpito, pregando é muito bom, essa é a parte boa. Mas chega um momento que você não vai ser visto, que você vai estar olhando de um lado para o outro e não encontra ninguém. Procura, meu amigo, mas cadê? E se você não aprender que evangelho é serviço e não ser visto, você não suporta. Mas Jesus está dizendo para jovens, irmãos e irmãs, se procurem servir, porque se quando tu estás servindo, eu estou preparando um futuro brilhante para você. Eu vou quebrar a expectativa negativa de alguém que tem sobre a tua vida. Alguém está torcendo contra, eu vou dizer o que está no meu coração. Alguém está torcendo contra e está dizendo que tu vai ser o erro da tua família. Mas Deus está dizendo todas aquelas palavras contrárias de maldição, eu estou transformando nessa noite. Abre a mão de Deus, abre a mão. Tem bênção de Deus descendo sobre a tua vida. Esta mão aí que está abençoada, coloca a mão sobre o ombro do teu amigo que está do teu lado. Tu vai pôr a mão sobre o ombro dele que está aí. Porque tem algo de Deus que está acontecendo aqui nesta noite. Tem uma unção nova de Deus que está descendo sobre a tua vida. Você crê? Se você crê, você adora. Se você crê, você abre a boca aí agora. E segura bem esse teu amigo que está aí. Jesus está dizendo: se abrir a boca, eu vou começar a batizar aí agora onde tu estás. Há uma cachoeira de poder que está sendo aberta aqui nesta noite. Abre a boca, meu filho. Abre a boca, minha filha. Variedades de línguas estão descendo sobre a tua vida. Línguas repartidas como de fogo estão descendo sobre ti. Quem tem glória da boca agora para a glória. Quem tem aleluia, aleluia. Quem tem lágrima, pode chora, chora, filho. Quem tem essa lágrima aí que está na tua garganta, que é descer os teus olhos. Quem tem a pisada da boca, esta fonte desorvável. Quanto mais você fala em línguas estranhas, tem línguas estranhas para você falar. E se tu não tem nada, abre a boca, que Jesus começa a te tomar aí agora de tuas estranhas. A autoridade é dele, a unção é dele, o poder é dele. Quem manda aqui é ele para quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. E ele está dizendo: eu te premeio nessa hora, te dando a minha autoridade. Abre a boca para receber. Chora para nascer. Olha o poder caindo, olha o poder caindo, olha o poder caindo. Quebra esse gelo em nome de Jesus. Quebra esse gelo aí, rapaz. Jesus só vai trazer se tu quebrar esse gelo. Vem em nome de Jesus. Há algo de Deus aqui pra gente nesta noite. Há algo de Deus preparado pra gente aqui. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Cadê as moças que não são batizadas com o Espírito Santo? Os rapazes que não são batizados com o Espírito Santo? Vem em nome de Jesus aqui para frente. Vem. Vem. Tu vai servir a Deus. Vai servir a Deus com excelência. E o teu serviço
está sendo registrado lá no trono da graça. Jesus está olhando para o teu serviço e Ele está dizendo: eu irei provar. Tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Tu vai ver o que tem preparado para ti, meu filho. Tu verás o que eu irei fazer. Eu conheço o meu coração, minha condição. É por isso que eu tenho algo de Deus para ti. Então abra a boca agora. Abra a boca para adorar Jesus. Abra a boca para adorar. A igreja canta em nome de Jesus. Liga para Ele. Liga para Ele. Toda lágrima. Vamos fazer um grande coral para cantar. Até caminhar, Jesus. Você que está aqui na frente, começa a Jesus quer te batizar com o Espírito Santo nesta hora. Jesus só batiza aquele que abre a boca para dar glória. Jesus só batiza aquele que abre a boca para dar aleluia. Jesus só batiza aquele que realmente se entrega para Ele. Jesus quer te batizar nesta hora, meu filho. Tira a mão da boca para receber. Tira a mão da boca para adorar Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Derrama a autoridade do teu Santo Espírito sobre esta moça, sobre este moço, sobre este irmão, sobre esta irmã que está aqui na frente, Jesus. Eu creio e acredito, como no dia de Pentecoste, que estavam todos reunidos no só lugar. E de repente veio do céu o som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo de Jesus concedia que falasse. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Jesus está soprando o vento nos quatro cantos desse templo, e desde o primeiro crente que está lá na porta até o último que está aqui em cima, começa a ser cheio da glória de Deus, começa a ser cheio da autoridade de Deus. Jesus está derramando autoridade sobre a tua vida. Então abre a boca e agora para ser cheio. Abre a boca e agora para ser cheia. Abre a boca para receber o que Jesus deixou na gente. Línguas estranhas para ti, meu filho. É promessa de Deus. É promessa de Deus. O próprio profeta Joel, ele disse que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Santo Espírito sobre toda a carne. Jovens terão sonhos, também terão visões, e Deus iria conceder novas línguas. É promessa para você, é promessa para mim, e se é promessa, ela vai se cumprir. Então abre a boca aí agora para receber esta promessa de Deus. É Jesus que quer, é Jesus que quer, meu filho. Tem criança aqui na frente chorando, que coisa linda. Jesus tocando na criança aqui do lado. Tem jovem aqui sendo cheio. É a glória de Deus que está conosco nesta noite. A igreja, levante a mão para orar para a igreja. Levante a mão para a igreja para adorar. É muito tempo, é com alegria. A igreja, levante a mão. Olha o poder caindo, olha o poder caindo, olha o poder caindo, olha o poder caindo. Coração de Jesus trabalha. Você crê que o laço de morte está sendo quebrado hoje. Espírito maligno está caindo por terra. Alguém pegou pela mão e levou para um lado, levou para o outro. Mas Jesus está dizendo: eu estou desfazendo hoje. Porque o projeto é grande. O projeto é grande sobre a tua vida. É grande o que eu estou contigo. É desde o vento. É desde o vento.
te encher de autoridade. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Tira a timidez, aleluia. Tira a angústia, tira o desespero. E deixa Jesus batizar. Jesus quer batizar. Jesus quer batizar. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus. Enche Jesus essa mocidade do teu poder. Aleluia. Ajuda essa juventude, Senhor, entrar em conexão contigo e sentir a tua glória e sentir a tua presença. Em nome de Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Aleluia. Abre a tua boca, da glória. Jesus quer fazer. Aleluia. Ele quer encher. Ele não quer que você volte daqui sem receber o Espírito e o monte do Espírito na tua vida. Jesus quer encher a tua vida. Abre a tua boca, abre o teu coração. Destrava, deixa a água que desce do céu lavar a tua alma e jogar a sujeira fora e você sentir a presença do Senhor. Aleluia! Ele quer encher. Batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de santidade plena. Tu estás em construção e Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Aleluia! Quer te encher, quer fazer prodígio na tua vida. Deixa Jesus te encher nessa noite. Deixa Jesus te encher nessa noite. E enche Jesus, e enche, aleluia. Enche esse teu Espírito. Batiza Jesus com o teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Jesus quer encher, Jesus quer encher. Batiza Jesus em nome de Jesus. Em nome de Jesus.